Glória a Deus, bom dia, a paz do Senhor, Igreja Evangélica Projeto Eclésia. Eu quero dar um bom dia, uma parte para aqueles que estarão nos assistindo pela internet. Hoje, domingo, dia 8 de março, Dia da Mulher. Deus possa estar abençoando aí todas as mulheres do nosso Brasil, do mundo, né? E que cada vez mais as mulheres possam se voltar para Deus e entender que Deus colocou um papel muito importante para a vida dela. Então, a Igreja Evangélica Projeto Eclésia parabeniza todas as mulheres pelo seu dia. E nós estamos aqui para mais uma EBD, a Escola Bíblica Dominical, e nós vamos dar início já orando, agradecendo a Deus por hoje, por esse dia maravilhoso. O tempo não está tão quente assim, não está agradável, e que Deus possa estar nos produzindo. Bom, vamos ficar de pé, vamos orar? Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, por este momento. Senhor, estamos aqui para aprender a Tua palavra. O Senhor fala dos nossos corações, Senhor, derrama a tua unção sobre nossas vidas. Senhor, receba nosso culto como um cheiro suave diante das tuas narinas. A nossa adoração diante de Ti, Senhor. Ó Deus, receba, Senhor, e perdoe as nossas falhas, nossos pecados. Muito obrigado por tudo. Senhor, seja com aquelas pessoas que disseram que viriam, Senhor, e por qualquer motivo, as que não poderão estar aqui, Senhor. Ó Pai, falamos ontem com tantas pessoas que vieram perguntar, vieram querer saber. Ó Deus, mas que o Senhor possa estar trabalhando, Senhor, nesses corações. Sabendo, Senhor, que aquele que quer se voltar para Ti verdadeiramente, não é fácil. Sempre vem um empecilho, sempre vem algo para tentar impedir que o Senhor venha agir nas vidas. Mas nós agora repreendemos toda ação maligna, ó Deus, que venha tentar impedir, Senhor, que os teus servos, aqueles que querem conhecer na dia, aqueles que querem estar na tua presença, venham ter os empecilhos, Senhor, para poder chegar até aqui. Mas que eles possam vencer cada barreira que o inimigo tem colocado. E isso eu tenho certeza que o Senhor colocará mais resistência e mais disposição para poder ser visto. Então, muito obrigado. Fala conosco através da mensagem nesta manhã. E nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Poderia sentar. Quero dizer também que hoje, com a nossa igreja, vai ter que ser um pouco mais rápido, porque a gente tem um compromisso e a gente vai terminar daqui, já vamos sair correndo para poder cumprir esse outro compromisso que nos chegou, né? Então eu gostaria de estar lendo a palavra de Deus em Oséias, capítulo 4, versículo 6 ao 14. Eu vou estar dirigindo tudo, hoje eu não vou dar uma oportunidade, porque eu vou ter que ser rápido. E você sabe que eu não gosto desse negócio de ser rápido, não. Eu gosto de falar, gosto de a gente venha interagir, mas hoje vai ser um dia um pouco diferente. Então vamos abrir nossas Bíblias em Oséias. Oséias 4. Versículo 6 ao 14. Versículo, esse texto eu gosto de ler porque ele vem falando sobre a questão da gente buscar o pleno conhecimento e de não rejeitar. Então,
eu quero dizer para cada irmão que possamos estar firmes dentro desse propósito de conhecer mais a palavra de Deus e não rejeitarmos. Então, vamos estar lendo Oséias 4, versículo 6 ao 14. Vamos ver. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Como eles multiplicaram assim contra mim, pecaram, eu darei a sua honra em vergonha. Alimentam-se do pecado do meu povo, e da maldade dele tem desejos ardentes. Por isso, como é o povo, assim será o sacerdote. E visitarei sobre ele os seus caminhos, e lhe darei a recompensa das suas obras. Comerão, mas não se fartarão. Entregar-se-ão à luxúria, mas não se multiplicarão, porque deixaram de olhar para o Senhor. A incontinência e o vinho e o gosto tiram a inteligência. O meu povo consulta a sua madeira, e a sua vara lhe responde, porque o espírito de luxúria os engana. E eles se corrompem, apartando-se da sujeição do seu Deus. Sacrificam sobre os cumes dos montes, e queimam incenso sobre os outeiros e debaixo do carvalho, e do álamo e do olmeiro, porque é boa a sua sombra. Por isso vossas filhas se prostituem, e as vossas noras adulteram. Eu não castigarei vossas filhas que se prostituem, nem as vossas noras, quando adulteram, porque eles mesmos, com as prostitutas, se desviam e com as meretrizes sacrificam, pois o povo que não tem entendimento será transformado. Então, que nós possamos entender que precisamos, além de buscar o conhecimento, de aprendermos mais, nós não podemos rejeitar. Então, que Deus possa continuar falando em nossos corações. E como se está cantando já a canção dos Salmos e Hinos, e também já vou aproveitando para fazer o ofertório. Salmos e Hinos, vamos cantar, mas quem desejar entregar sua oferta, seu dízimo, você tem a oportunidade de estar aqui. E você que está pela internet, se você também quiser cooperar com esta obra, nós vamos deixar a chave Pix, que é Igreja Evangélica Projeto Eclésia @gmail.com, e deixa que Deus coloque no teu coração qual é a ajuda que você tem que colocar. Mas nós temos pedido primeiro a oração, pedindo que Deus possa estar nos sustentando aqui, nos dando força para não desanimar. Então nós agradecemos por essa manhã. Então vamos cantar os Salmos e Hinos de número 184. Salmos e Hinos de número 184. Evanildo, que Deus abençoe a sua vida. Oi? À noite tem culto também. Tá, fique tranquilo, senhor. Evanildo, Deus abençoe. Vamos estar orando por você. Aleluia. Coração em paz. Já está dizendo, ter um coração em paz. E aí, quem assim desejar, pode estar fazendo as suas ofertas. Salmos e Hinos 184, coração em paz. Aleluia. Glória a Deus. Exaltado o teu nome, Senhor.
santo, santo, santo. 184. Vamos lá. Vendo sombras escuras nos caminhos teus, ó, não te desanimes, cante um hino a Deus. Cada nuvem escura um arco-íris traz, quando em teu coração reina perfeita paz. Se teu coração estiver em paz, bem contente, alegre, sempre te acharás. Se teu coração estiver em paz, verás que um arco-íris cada nuvem traz. Se o viver é de luta, cheio de amargor, mostra afeto aos aflitos, age em seu favor, e de tudo que sofres tu te esquecerás, fluirás gozo e calma se tiveres paz. Se teu coração estiver em paz, bem contente, alegre, sempre te acharás. Se teu coração estiver em paz, verás que um arco-íris cada nuvem traz. Vem após negra noite, aurora matinal, fica o céu mais brilhante após o temporal. A esperança não perca, tudo vencerás. Fugirão as tristezas se tiveres paz. Se teu coração estiver em paz, bem contente, alegre, sempre te acharás. Se teu coração estiver em paz, verás que um arco-íris cada nuvem traz. Aleluia, glória a Deus. Eu fiquei agora aqui pensando nesse segundo refrão que fala assim, ó: se o viver é de luta, cheio de amargor, mostra afetos ao aflito e age em seu favor. Olha que coisa interessante essa parte aqui. Se o viver é de luta e cheio de amargor. Olha, às vezes você pode estar passando por tanta dificuldade, parece que está tudo dando errado. Hoje você faz um negócio, parece que a luta aumenta, a batalha aumenta, dificulta tudo. E você, às vezes, em algum momento, de às vezes até se alegrar, você começa a sentir um sentimento de chateação, uma amargura, porque parece que está tudo dando errado, parece que você está errando no que você está fazendo, não tem apoio, não tem ninguém. Pelo contrário, às vezes só aparece gente para apontar, para querer, para falar mal de você. E aí você tentando fazer as coisas certas, mas só vem problema. Aí sabe o que aqui está dizendo? Quando tiver tudo isso acontecendo, agora vem, ó, mostra afeto ao aflito e age a seu favor. Ou seja, com tudo que nós estivermos passando, que nós possamos ainda olhar outras pessoas que estão com um problema e poder ajudar, de poder trazer uma palavra para abençoar. Então,
ter que mostrar o afeto. Aí sabe que tudo vai acontecer? E de tudo o que sofres, tu te esquecerás. Sabe por quê? Porque quando a gente começa a ajudar as outras pessoas, a gente começa a fazer algo, e aí aquele problema que está nos acompanhando, querendo nos abater, por causa que você está ajudando alguém, você esquece. Então, de tudo que sofres, tu te esquecerás. Fluirás gozo e calma se tiveres paz. Né? Então, esse aqui foi uma das partes hoje dessa canção, me falou profundamente. Eu quero chamar aqui o Miguel para estar orando pelos dízimos de oferta, pelos aqueles que contribuíram, pelos aqueles que não contribuíram, pelos aqueles que irão contribuir, e já agradecendo a Deus que a fartura já está cheia na casa. Glória a Deus. Ora, doutor Miguel, homem de Deus, Miguel, assim como Deus, grande anjo, combatente, aleluia. Não, Jesus está mostrando que o senhor está gaga, não. E olha, o povo tem que tomar cuidado, tá? Que agora o senhor se reconciliou com o papai, e ele fala assim, ó, ai daquele que tocar em um dos meus ungidos. Bom dia. Ai daquele. Então, o povo tem que tomar cuidado. Às vezes o povo fala, vou mexer com crente. Rapaz, uma coisa que eu falo o tempo todo isso, ó. Rapaz, é melhor as pessoas terem medo do crente do que do macumbeiro. Tem gente que tem medo do macumbeiro. Rapaz, macumbeiro, desculpa, mas a quem ele serve para fazer coisa ruim, não vale para porcaria nenhuma. Sabe por quê? Porque além de trazer mal para ele mesmo, e se bater diante de um servo de Deus, não pega nada. Um servo de Deus, homens fiéis diante de Deus, não pega nada, pelo contrário, o inimigo vai te retirar e ainda vai bater nele. Pega o cavalo dele, toma, porque tu me fez fazer coisa lá porque é crente, agora o Altíssimo está pegando no meu pé, e toma de cavalo, toma de cavalo. Então é assim que o diabo faz. Agora, Deus, ele cuida do seu. Ai daquele que se levantar contra um dos pequeninos. E o senhor é profeta, tá? Eu sei que o senhor tem falado coisas e Deus tem feito as maravilhas. Então, as pessoas precisam entender. Quando essa turma toda mexe com o verdadeiro servo de Deus, sai de perto. Sai de perto porque você não tem aonde você se esconder. Porque Deus é o que tudo vê. Você pode ir lá no fundo do abismo. Deus está lá te vendo. Você pode se esconder no mais alto monte. Deus está lá te vendo. Você pode entrar para dentro do buraco. Deus está lá te vendo. E Ele vai te pegar. E Ele vai te pegar. Então, nós precisamos, as pessoas precisam entender, mas isso é por falta de conhecimento. Porque se entendesse, sabe o que ela vai fazer? Eu vou para esse Deus o mais rápido possível, porque eu também preciso de proteção. Eu preciso de quem guarda a minha vida. Miguel, ora aí para a gente. Glória a Deus. Eu creio que Deus fará por ele. Irmãos, a ontem estava aqui vendendo as pipoquinhas e como Deus traz pessoas através dessa venda de pipoca. De pessoas nos procurar
vai dizer: eu preciso ouvir a palavra, eu preciso que Deus fale comigo. Eu falei: olha, nós estamos nos cultos, no domingo, na terça, na quinta. Venha ouvir. Venha ouvir uma palavra. Nós não estamos aqui para falar palavras emotivas. Nós não estamos aqui para falar palavras de ânimo. Não, nós estamos aqui para falar a palavra de Deus e pregar o Evangelho. E aí apareceu um outro senhor também, já estava já embriagado. E aí chega embriagado aqui, começa a conversar, começa o álcool ir embora. Aí começa a falar, ele me abraçou. E aí até uma coisa, eu não é aqui para ofender ninguém, não é para dizer que eu não gosto, porque desde novo, por onde eu passei, né? Eu lembro que eu fui na praia de Copacabana, no ano novo, a gente fazendo um trabalho evangelístico lá, com a comunidade, cooperando, né? Eles nem me conheceram, mas a gente cooperou com um grupo, eu e meu amigo Luizinho, com a comunidade evangélica lá da Zona Sul, que fazia um trabalho lá na praia de Copacabana no final de ano, e a gente evangelizava o povo ali naquela festa toda, e teve um senhor na época lá, bêbado e tudo, mas estava cheio de guia, e a gente começou a falar de Jesus para ele, e aí ele quis ouvir, e aí da situação ele pegou, estava com umas guias, ele falou assim: arranca essas guias aí, que ele percebeu que aquilo ali estava sendo um elo dele com o inimigo, mas ele que teve que tirar, porque foi ele que colocou. Isso é uma outra coisa que as pessoas precisam aprender. Algo que a outra pessoa colocou, que faz uma representação dela para o inimigo, não somos nós que tiramos. É a própria pessoa que tem que tirar. A mesma legalidade que ela deu para que o inimigo ficasse com ela tem que dar a autorização também para se retirar. Então, o senhor vai entender isso que eu estou falando aqui. Aí o que aconteceu? Aquele moço que estava ali no meio daquela festa, ali de final de ano, ele estava ali bêbado, quando começou a ouvir a palavra, a gente no meio daquela multidão anunciando o Evangelho, gritando que o nome de Jesus é poderoso, só Jesus salva. E em volta daquela festa, as pessoas olhavam assim para a gente e diziam: sai daí, seus crentes safados, vocês não prestam, seus filhos do diabo, o que vocês estão fazendo aqui? Hoje eu entendo que era um diabo furioso usando aquelas pessoas para nos xingar, porque a gente aqui estava fazendo um trabalho de resgatar as pessoas direto do local que eles estavam reinando. E aí, aquele moço, quando a gente falou para ele assim: ó, arranca isso que está no seu pescoço. Aquele homem, quando ele trouxe a mão do pescoço, parecia que tinha uma outra mão segurando ele, não deixando. Porque ele fazia assim, ó. Ele fazia assim, ele tentava puxar, ele tentava colocar a mão, e a gente, em nome de Jesus, começamos a fazer um clamor ali, falando: o Senhor tira, o Senhor vai tirar, Deus ajuda ele a tirar, Deus dá força para ele. De repente aquele homem conseguiu meter a mão, e quando ele meteu a mão assim, ele fez voou tudo para tudo quanto é lado, arrebentou aquela coisa toda. Aquele homem estava fedendo a bebida, estava todo mundo cheiroso, todo alcoolizado. Sabe o que aconteceu? Ele ficou bom. Na hora, o cheiro do álcool foi embora, tudo foi embora. E aí, deu um abraço, cada um abraçou ele, e a gente oramos por ele, e continuamos nossos trabalhos ali. E o que eu quero dizer com isso? O que mais tem acontecido aqui comigo dentro desse período, desde que a gente abriu as portas aqui, são as pessoas que estão embriagadas, estão alcoolizadas, estão presas por Satanás. Quando ela chega ali para conversar, daqui a pouco vem me abraçar, recebe um abraço, a gente ora, a gente fala a palavra de Deus para ele. E tem sido assim. São pessoas que hoje, muitas igrejas, ninguém nem quer abraçar. E se entrar na igreja, já o irmão que está na frente ali já põe lá no último banco e deixa lá no cantinho e fica de olho se ele não vai aprontar. Porque se ele aprontar, tira ele daqui. É isso que tem está vindo para mim de pensamento.
E é esse cuidado que eu tenho procurado a mostrar, porque nós temos que pedir autoridade a Deus para quando a pessoa entrar aqui, e se ela começar a querer aprontar, a gente tem que começar a repreender. E em nome de Jesus, não deixa ela sair daqui, porque ela precisa ouvir, até o final ela precisa ouvir. E no nome de Jesus a gente repreende e não deixa. Quantas pessoas entraram aqui e se entraram, ficaram de joelho aqui? Não vou. Então aí, parece, volta, mas eu creio que Deus devagar está limpando essas pessoas. Ah, é verdade, né? Teve moço que entrou aqui, sabia? Teve moço que entrou aqui e depois Jesus está fazendo maravilha na vida dele. Então, é verdade. Então, né, teve aquele outro moço que se ajoelhou aqui, teve aquele que dormiu um pouquinho ali, mas ouviu. Aí depois teve o outro que veio o seu José agora, à noite. E eu creio que esses, Deus devagar vai limpando, vai falando, e eles têm uma batalha espiritual para entrar. Então esse é o cuidado que devemos ter, né? E eu peço que Deus possa estar dando orientação aos meus outros irmãos, pastores, líderes, para que possam entender isso. Não expulse. Essas pessoas já estão carentes da vida, elas já estão de uma forma que eles já foram rejeitados. E se a igreja já está rejeitando, irmão, fica muito mais difícil, fica complicado. Então, vamos parar por aqui para que a gente possa entrarmos na lição. Mas antes da lição, como sempre eu tenho falado, dando uma lida aqui do estatuto da igreja. Mesmo que a gente ainda não esteja formalizado, mas já estamos trazendo algo para que todos possam conhecer, entender e até mesmo a gente melhorar, para que quando a gente formalizar tudo, já se saiba qual é o propósito deste lugar, deste quartel-general de Cristo, desse aprisco para as ovelhas. E daqui vamos estar enviando soldados para esta guerra. E para que cada um possa entender como é esse trabalho de Jesus Cristo, e temos a armadura de Deus na nossa vida, e essa armadura se chama Jesus Cristo. Depois a gente entra dentro de um estudo sobre isso daí de Efésios 6, né? Então nós vamos falar hoje sobre a filiação. Ainda bem que é curtinho esse aqui, para que a gente possa entrar na aula. E como eu falei, a gente precisa terminar. Miguel, fica de olho aí que eu preciso terminar às 10 horas. Tá? São que horas de mim? Até 10h10 eu posso terminar. Tá? Glória a Deus. Miguel, hoje eu vai me refrear. Vamos embora aqui. A nossa igreja evangélica, Projeto Eclésia. Como você se afilia à igreja evangélica, Projeto Eclésia? Vamos aqui. Para a filiação, para se tornar membro da igreja evangélica, Projeto Eclésia, que é chamados para fora, para sermos perfeitos, está lá em Mateus 5:4-8, é necessário que todos sejam batizados nas águas, podendo ser por aspersão, imersão, difusão e o que for necessário no momento. Seja, nós não vamos restringir o tipo de batismo. Nós não vamos dizer, esse batismo aqui é melhor, é esse aqui que serve. Não. Porque o batismo, esse batismo de água, ele é um ato simbólico. E dentro dessa simbologia, seja com muita ou pouca água, seja você sendo enfiado para dentro da água, sendo retirado, ou seja, um pouco de água jogada na sua cabeça, não importa. É como se fosse uma enxurrada. A simbologia ali é você estar dizendo para o mundo: eu agora sou de Jesus e tenho uma nova vida em Cristo. Então o ato do batismo é esse.
Ele tem duas funções. A primeira é de você dizer para o mundo que você é Jesus, que você é uma nova criatura. E a segunda é você estar se afiliando em uma comunidade cristã. E no caso aqui é a Igreja Evangélica Projeto Eclésia. Os não batizados, os que precisam consertar alguma coisa que impede de se batizar ou de ter uma comunhão com Deus por alguma falha, serão registrados como congregados. Não terão direito de voto ou de participação da Assembleia de membros, e nem de estar à frente de departamentos ou cargos da igreja. Devido a algumas mudanças da lei brasileira, que colocou a União-Estado com um compromisso respaldado na lei para a união de um homem com a mulher, mas ainda não respaldado como casamento, esta igreja passa a aceitar as pessoas que estão em uma união-estado como membros, desde que se batizem, porém não terão direito de voto. Podem participar das assembleias de membros e eventos da igreja, mas não poderão estar à frente de departamentos ou cargos da igreja, até que oficialize o casamento no cartório do registro civil. Observação: a igreja pode ajudar a realizar este casamento, tanto no civil como no religioso, desde que a igreja tenha condições e aprovada pelos membros e se os interessados quiserem. O que pensa isso? Nós hoje, por causa da lei brasileira que teve essa mudança, que a gente só conhecia o casamento. E aí passou por um tempo, passou a ser reconhecido a união-estado, que daria alguns, vou dizer direito, mas o mesmo peso de pessoas casadas. Porém, é como se fosse um compromisso que você tem que renovar, que você precisa, porque a qualquer momento alguém poderia abrir um relacionamento e acabou o compromisso. Então isso demonstra que não há na realidade um compromisso, há um acordo, que é a hora que não está bom, abre-se o jogo, mas é a oficialização do ficar. Só que a gente entender que precisamos ter um compromisso. A vida cristã ela é de compromisso. Então, o casamento é uma aliança. Nós não podemos aqui, para não dizer que estamos discriminando, então a gente falou assim: não, vamos aceitar, está unido. Só que fica faltando algumas coisas. Então a pessoa vai precisar entender que ela precisa realmente formar um compromisso, ou seja, ela precisa casar. E às vezes, por causa de condições financeiras, por causa de alguns outros motivos, tem N motivos, as pessoas não tomam decisão. Alguns ficam enrolando, mas aí ele está enrolando, já enrola 10 anos e tudo mais, e eu não entendo porque a pessoa não toma um compromisso. Porque o casamento, ele te traz segurança também. O casamento civil, e é onde eu tenho que alertar, que quem casa é o civil, é o cartório. O religioso é uma aliança que você faz com Deus. Então, o que nós queremos dizer aqui é que a pessoa vai precisar entender que ela precisa realmente ter um compromisso com a outra pessoa, com os direitos, com tudo direitinho, e até mesmo para os filhos. Já tivemos problemas, eu tive problemas sobre essas situações de pessoas até confirmar que tudo está direitinho,
falecimento de alguém, dá um problemão. Então, nós aqui vamos olhar da seguinte forma: vivem como casado, têm amparo da lei, mas para a igreja, eles podem ser membros, mas eles não vão poder assumir cargos, por causa da responsabilidade e compromisso e exemplo. É esse que é a situação. O cargo exige um posicionamento firme da outra pessoa, porque ele é representativo. As outras pessoas vão olhar e vão dizer: ah, se pode fazer isso, eu posso também. Então as pessoas às vezes não entendem que o cargo que ela exerce coloca numa situação que ele precisa se posicionar. Então, nós aqui abrimos esse espaço. Por quê? Porque às vezes a pessoa está ali, trabalho, então vai cooperar. Porém, para que também o incentive que ele venha buscar esse compromisso, ele não vai assumir cargos, ele participa da reunião de membros para poder saber o que está acontecendo, mas não tem o seu direito de voto. Então, também em parte, colocamos algumas coisas para que ele possa entender. Diferente do congregado. O congregado, ele não participa da reunião de membros, ele só vem, frequenta a igreja aqui, ele vai ouvir a palavra, ele não assume cargo, ele está no meio do grupo, mas é posicionamento diferente. Então, essa é a parte que hoje falamos sobre os afiliados. Então, que nós possamos entender, você que vai estar aqui conosco, esses são os pontos. Batista, você precisa se batizar. Se você não é batizado, você precisa conhecer que Jesus Cristo é da sua vida, e você entregou sua vida a Jesus Cristo, nós vamos te batizar. Tá bom? Aí aqueles que quiserem estar aqui, se não for batizado, o primeiro ponto que precisa é reconhecer que Jesus Cristo é o seu Senhor e você quer trabalhar na obra do Senhor junto com a tua presença, o teu exemplo aí fora e com a igreja evangélica, projeto de fé. Agora nós vamos entrar na lição. Estou correndo, irmãos, eu estou sem um relógio aqui, mas eu estou correndo, olhando aqui, já é 9h40, então temos 20 minutos. Portanto, hoje, são que horas? Tá, nós temos um tempinho a mais. Então nós vamos estar lendo como eu falei. Dessa vez eu vou ler, eu vou falar, vou explicar, e a próxima aula, a outra, a gente deixa para o pessoal poder falar. Porque senão eu também não falo, eu já falo muito. E com isso vai ter gente aprendendo comigo, ela também vai falar muito. Em breve Miguel também vai falar bastante. Miguel diz que não, mas ele precisa desenvolver essa área da voz. E em nome de Jesus ele vai conseguir. E Deus vai abrir bastante portas para a vida dele. Realmente, como eu não sei se foi o culto ou foi a live que eu falei sobre a comunicação. Mas foi ontem, né? Não, foi ontem não, foi no culto que eu falei, não foi na live. Precisa ter uma comunicação aberta para que as pessoas possam entender. Oi? Live. É? Então, na live aqui, ó. A live é a parte do Facebook, tem o YouTube, e a gente transmite daqui e outras pessoas. Tem um grupo já ali. Depois eu vou falar com eles ali. E eu vou olhar também, porque quero falar para você que está nos assistindo, que você possa participar, mandar perguntas, falar alguma coisa dentro da lição, e da medida do possível eu vou tentar interagir com vocês aí, tá bom? Que Deus abençoe, esteja orando por nós aqui. Nós estamos na lição número 3,
E a gente estava com um título: o Verbo se fez carne, né? Jesus sobre o olhar do apóstolo do amor. Então, de João. Então vamos abrir na lição de número 3. Nosso textual, ele é: Deus é Espírito, e importa que os seus que o adoram, vamos ler de novo. Deus é Espírito, e importa que os que o adoram, o adorem em Espírito e em verdade. João 4:4. A verdade prática: adorar significa viver em total rendição a Deus, entregando-nos plenamente a Ele. Então já estamos vendo o que é a adoração. E o texto, a lição diz que é a verdadeira adoração. Vamos ler, aqui já está aqui também na revista, o livro de João, capítulo 4, versículos 5 ao 7, 9, 10, 19 ao 24. Então vamos estar lendo aqui. Você já vai prestando atenção. O que você não entendeu, para você que está na internet, escreve ali. E da medida do possível eu vou tentar responder para você aquilo que eu não sei. Eu vou buscar e vou responder. Aqui eu quero dizer, eu sempre estou falando, a gente aprende um com o outro. Aqui não tem ninguém melhor do que o outro. Aqui ninguém, eu sou o PhD, sou o teólogo da NASA. Não, para mim isso não vale de nada. Para mim isso não vale de nada. Se você não tem uma comunhão verdadeira com Deus, você só tem orientações que vai ser boa para a sua vida, mas você não tem comunhão com Deus. Você estudou, fez isso, mas tu não tem comunhão com Deus. Você só vai ter boa orientação. E chega um período, boa orientação quer dizer, boa orientação não impede o diabo te atacar. Quantos crentes aí estão sendo derrubados? E conhecem a palavra? Quantos pastores se suicidaram? Aí eu vou dizer, aí eu estou ouvindo coisa que antigamente, por isso que eu falo da questão do evangelho, como era antigamente, as coisas eram faladas diretamente, e as pessoas entendiam, as pessoas vinham para Jesus para querer realmente ter uma mudança de vida. Hoje, nós estamos vendo pastores se suicidando. Aí sabe o que está acontecendo? As pessoas não querem dizer que o suicídio te leva direto para o inferno. Está todo mundo começando a amenizar, sabe? Bem, não é assim. A pressão, as dificuldades, sabe? As coisas que estão acontecendo, é muito problema, é muita dificuldade. Irmão, é justamente todas as dificuldades, todos os problemas, toda a pressão, você precisa entender quem é o teu Senhor, quem é o teu Salvador, quem é que você confia. Então você joga para Ele. Você pode se enfiar numa caverna, você pode ficar caído no campo, mas você não vai tirar a tua vida, porque o dono da vida se chama Jesus. E se você tirou a sua vida, sabe o que você está dizendo? O suicídio. E se for algo instantâneo, que Deus tenha misericórdia da sua vida e te dê uma oportunidade. Bom dia, Deus abençoe. Então, você está dizendo assim, eu não aceito o espírito de vida em mim. Não tem jeito. Eu estou largando tudo e vou tirar a minha vida porque eu não aceito o espírito de vida em mim. É forte. Não, mas Deus não tem isso que eu estou falando. Você pode vir, você pode até tentar. Mas se você é de Deus, Deus traz algo
para que você, Deus abençoe, que você não vai fazer. Ele vai te trazer a consciência de que vai dizer assim, ó, você é meu servo. Que negócio é esse de tirar a tua vida? O senhor contou, depois eu falei, deixa que depois o senhor está preparado, o senhor vai contar o testemunho do senhor. Então, Deus traz livramento. Deus traz livramento. Aí a gente está vendo aí uma quantidade de pastores tirando sua vida porque não está aguentando a pressão do ministério, a pressão de casa. Eu sei que é difícil, eu também passei por alguns problemas. A gente passa às vezes pelo problema da injustiça, do problema do não reconhecimento. Até o padre, né? Então, eu estava na Marinha na época, o psicólogo, não, o psiquiatra, não tentou se matar. Aquele que era para ajudar, ele mesmo não tentou. Porque o psiquiatra, ele precisa ter, o psiquiatra, o psicólogo, precisa ter alguém também, psicólogo ou psiquiatra para ele. Então, olha só, quem é o nosso psiquiatra? Quem é o nosso psicólogo? Se chama Jesus Cristo. Se chama Jesus Cristo. Não estou dizendo que você não precisa da ajuda desses homens que Deus deu sabedoria. Você pode buscar, mas você precisa entender que o principal se chama Jesus Cristo. Sabe por quê? Ele te escuta quando você fala. Nós estamos estudando, estamos já quase se formando para a parte da psicanálise. E uma das coisas que eu coloquei dentro do meu coração, olhando, disse, a psicanálise ela ajuda, mas ela só te diz que é para você chegar no limite. Você não pode se trazer a condição, você tem que ouvir o paciente. Mas eu falei, Deus, não é só isso, eu não estou trazendo solução para aquela pessoa, eu estou só amenizando o problema dela. Se eu quero algo que eu possa realmente ajudar e trazer, então, uma das coisas que a gente tem que perguntar é: você quer realmente uma mudança na sua vida? Você permite a gente trazer soluções práticas que é em Deus? O ser humano, ele depende de Deus. É Deus que cuida do corpo, da alma e do espírito. E Ele, o próprio Deus, Ele vai nos orientando para que a gente possa fazer isso. E aí onde que eu falo a ajuda humana aos profissionais dessa área, é justamente às vezes porque entra um momento que você perde a noção do que tem que fazer, você precisa se ajustar. Eu tive um período que estava dando tudo errado. No quartel, uma perseguição. Um camarada que também era cristão, sendo usado por inimigo, perturbando, não foi só a mim, foi uma porção de gente. E ele fez tanta injustiça, e eu estava trazendo problema para dentro da minha casa também na época. E quando eu vi também que meu casamento também ia embora, tudo meu também ia embora, aí eu peguei e vi o camarada fazendo uma injustiça que eu me trouxe um ódio e falei assim: essa injustiça vai acabar. Eu vou acabar com esse camarada, ele não vai mais fazer injustiça com ninguém. E agora eu respondo na cadeia. Eu vejo o que vai fazer. E passei dentro de um período de dar serviço com uma na Câmara. E dizendo, se ele abrir e falar um ai para mim, eu vou descarregar toda essa arma, porque ele não vai perturbar mais ninguém. Eu, depois, dentro do período, eu vou ver se Deus vai me perdoar. Essa foi a palavra que eu e passei a fazer isso. E olha como Deus permite. A pressão estava grande. Casamento de pessoas que estavam sendo destruídas por causa daquele homem. Todo mundo perturbando. E o cara não conseguia só perturbar só ali o navio que nós estávamos. Ele estava perturbando já outros navios. O navio passou um período tão ruim que ninguém, o local pior que você tinha no quartel, ninguém queria trocar
E a gente tenta, não, porque eu sou crente, eu vou obedecer. Aí, quando eu vi que tudo estava na minha vida, estava certo, eu falei assim, não, peraí. E muito tempo atrás eu falei assim, se tiver que tirar uma vida, não vai ser a minha. E quando o período, o camarada me perturbando, quando eu falei isso, eu vi que foi o Espírito Santo, não deixou mais esse homem me perturbar. E eu aguardando. Quem passou querendo provocar foi ele que ficava na frente para ver se ele falava alguma coisa. Parecia que ele não estava nem me vendo. Até que um dia, o próprio Deus chegou para mim e falou assim: ei, o que você está fazendo? Eu te chamei para você trazer a vida. Não foi para tirar a vida. Você está com problema? Você mesmo, o Espírito Santo falou assim mesmo comigo. Você está com problema? Procure os médicos, porque eu dei sabedoria para eles, para cuidar das pessoas. Mas eu te chamei para você trazer vida para as pessoas, e não para você tirar a vida. E parece que naquele momento, quando eu ouvi Deus falar isso, a minha mente voltou. Aí eu falei assim, tá bom, eu vou procurar. Rapaz, quando eu acabei de falar isso, o cara voltou a me perturbar. Aí eu peguei ele, fui junto diante do comandante, lá das autoridades lá, e mostrei o que estava acontecendo. E quando eu fui lá na psicóloga, já tinha uma porção de gente já tinha ido lá. Quando eu falei da onde que eu era, ela gritou: ai meu Deus, nesse local de novo. Eu não estava mais dormindo. Eu passava a noite toda de olhos abertos. Quando via estava clareando, voltava a trabalhar. Dentro de casa a coisa estava ruim. Problemas e mais problemas. E foi quando eu parei lá no psiquiatra, falei com ele da situação, falei com ele que Deus falou. Aí ele falou assim: não, teu problema é ser cansaço, é estresse. Toma esse remédio aqui, ele vai só ajustar. E aí é o cuidado que você tem que ter, porque aonde que entra Deus? Porque os médicos só vão saber passar remédio. Eles não vão entender o que acontece na tua alma. E aí, peguei, tomei, a mente se ajustou e a gente voltou a trabalhar as perturbações. Foi pela graça de Deus que eu desembarquei daquele lugar. Então, eu também sei que alguns problemas, coisas de pressão. E não foi só isso, não, teve outro. Só que depois, graças a Deus, eu consegui resolver das melhores maneiras. E Deus sempre me mostrando isso. Então, não tem desculpa. A pessoa está tirando sua vida. Se ela for outro prédio, eu espero que dentro daquele momento ela reconheça que Jesus Cristo é o Senhor dela. Porque para salvar, só basta um momento. Para Deus um momento é muito. E como algumas histórias de pessoas que já tentaram suicídio e que sobreviveram, disse que o período que eles pulam do prédio até chegar no chão, parece que a vida deles passa todinha, naquele segundo estado. Vem, e eu creio que dentro desse momento eu creio que Jesus pode. Agora eu não posso dizer se fulano foi para o inferno, foi para o céu, não posso dizer nada disso. Mas a atitude de suicídio é você dizer que você está rejeitando o Espírito de Deus na sua vida, o Espírito de Deus. Então a gente como cristão tem que entender que não é para passar pano quente, que você não vai ajudar, porque senão daqui a pouco são outros pastores, outros servos de Deus que vão estar com o problema e vão achar que a solução é tirar a vida. E não é. Né? Vamos voltar aqui que eu de novo, senão já perdi o tempo que eu tinha. Mas eu creio que talvez isso Deus colocou para falar com alguém. Vamos ler aqui, João 4, do versículo 5 ao 7, do 9, 10, 19 ao 24. Diz assim: foi, pois, a uma cidade de
Samaria, chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado ao seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se junto da fonte, e era quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água e disse-lhe Jesus: dá-me de beber. E disse: pois a mulher samaritana, como sendo tu judeu, me pedes de beber, e a mim que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse: se tu conheceras o dom de Deus, e que é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirás, e ele te daria água viva. E disse a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar? Disse-lhe Jesus à mulher: crer-me-á, a hora vem em que nem neste monte e nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais os que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores o adorarão, o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais que assim o adoram. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Vamos para a introdução. Eu vou dar uma saída aqui da imagem, que eu vou encher aí de água, eu foco na que eu estou falando. A introdução. O ser humano sente uma intensidade intrínseca de Deus com a leitura de passagem de João. Deixa eu ler de novo, porque ficou meio problemático. O ser humano sente uma necessidade intrínseca de Deus com a leitura da passagem de João 4. Essa carência espiritual torna-se evidente. Neste contexto, também se revela a importância de uma autêntica adoração que surge de uma aparência, deixa eu ver o que está escrito. A experiência está apagada. Que surge de uma experiência profunda com Jesus Cristo. Por este motivo, a adoração cristã é o tema central desta lição. A parte do diálogo entre Jesus e a mulher samaritana, podemos extrair ensinamentos valiosos sobre a adoração. 1. O encontro em Samaria e duas preciosas lições. A primeira, a necessidade de passar em Samaria. Em João 4,4 é informado que era necessário passar em Samaria. O Senhor deixava a Judéia em direção à Galiléia, e para tal teria que atravessar por Samaria, apesar de evitar entrar na cidade, devido à tensão racial entre judeus e samaritanos. Havia uma missão ainda mais urgente: o encontro com a mulher samaritana em Sicar, junto à fonte de Jacó. Durante essa conversa, Jesus abordou o assunto sobre o local adequado para adorar a Deus. Seria em Samaria ou em Jerusalém? Nesse diálogo, nosso Senhor ensinou duas importantes lições. Então eu vou
pegar aqui nessa parte aqui, já falando para nós como servos de Deus, que nós precisamos também dar ouvido ao Espírito Santo. Às vezes o Espírito Santo manda a gente fazer algo que a gente não quer fazer, a gente quer fazer do nosso jeito. E Deus tem propósito ali que Ele quer agir. Então, dessa mesma forma que Jesus era necessário passar em Samaria, porque tinha essa mulher que precisava ouvir. Vamos dar continuidade rápida aqui. E hoje nós estamos, como diz aqui, estamos apurados. 2. A necessidade do ser humano. O encontro entre Jesus e a mulher samaritana não foi um simples acaso. Ele encontrava-se sentado à beira da fonte de Jacó, na hora sexta, durante o calor do meio-dia. A mulher samaritana dirigiu-se à fonte para recolher água, momento em que se cruzou com Jesus e ouviu um pedido do amado mestre, dar-me de beber. Em resposta ao pedido de Jesus, ela iniciou uma conversa com o divino mestre, até que este lhe propôs uma água que se tornará nela uma fonte de água que a jorrar para a vida eterna. O que o nosso Senhor ofereceu à mulher samaritana era um tipo de água capaz de transformar toda a sua existência. Aqui encontramos a primeira valiosa lição: toda pessoa necessita de Deus e por isso devemos aproveitar cada oportunidade para partilhar essa água viva. Aquilo que eu falei, da gente entender o propósito de Deus, da gente entender o que Deus quer chamar a gente quer fazer a nossa vontade. Se você se abre de Deus, às vezes Deus está te direcionando para um local, faça. Tem alguém lá que Deus quer salvar, tem alguém lá que Deus quer mudar a visão, e você, Deus está querendo que você seja um instrumento para poder fazer essa mudança. E olha, observe para que você possa ter estratégia, porque você precisa, às vezes, de repente, uma pessoa que você diz assim: eu não vou chegar perto dessa pessoa, essa pessoa é isso, essa pessoa é aquilo. Mas você precisa entender que é uma alma que precisa do Senhor Jesus, e aí você precisa de estratégia, pedir discernimento a Deus, para que você possa trazer uma palavra abençoada, como aqui está dizendo, para que você dê uma porção dessa água da vida. Então vamos para o 3. O lugar de adoração a Deus, dando o seguimento à conversa com Jesus, a mulher samaritana questiona sobre onde deveria ocorrer a verdadeira adoração, se em Jerusalém ou no Monte Gerizim. Neste diálogo, a samaritana procura entender o local apropriado para adorar a Deus. Em resposta à sua indagação, nosso Senhor revela uma nova forma de culto. Esta adoração não seria exclusiva dos judeus, nem dos samaritanos. Na realidade, o verdadeiro culto dirigido a Deus deve ser feito ao Pai em espírito e em verdade. Aqui encontramos uma segunda lição valiosa: o autêntico culto de adoração a Deus, que satisfaz a necessidade humana, não se limita a um lugar específico, mas reside no mais profundo do ser humano, em espírito e em verdade. Então, como houve a situação dessa mulher samaritana, também às vezes nós vamos se esbarrar com pessoas que dizem: eu sou da religião tal, eu já sirvo a Deus. Você vai encontrar outras pessoas dizendo assim: eu tenho Deus no meu coração, eu faço as minhas orações. Então, ele tem que ser do mesmo jeito que estava a samaritana. Você é judeu, a gente não se dá bem, como é que você está falando comigo? Olha, outra coisa, poxa, você diz que nossos pais aqui diz que o local de adorar é aqui no monte Gerizim. Outro diz, e você diz que é lá em Jerusalém. E aonde que nós devemos adorar a Deus? Aí eu vou trazer para o dia de hoje: olha, a oração fervorosa, a oração que não responde é lá no monte. Vamos lá no monte.
ele faz uma atitude que na realidade é uma adoração ao diabo. Então, nós como servos de Deus verdadeiros, a gente precisa levar esta mensagem para essas pessoas. Aí, o que acontece? A gente precisa entender que Deus quer nos usar, que Deus quer colocar. Vou adiantar aqui também, irmão. Eu não posso hoje, lamentavelmente, estar em Santa Rua, para não discutir, mas o tempo também não está me ajudando. O ensino de Jesus a respeito da verdadeira adoração. A adoração, ao afirmar que ofereceria a água viva aos que têm sede, Jesus referia-se a uma vivência espiritual que se daria no interior de cada indivíduo. A água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água viva, jorra para a vida eterna. Assim, à luz da sua palavra, neste capítulo, a verdade da adoração a Deus não está mais ligada a um local específico, como Jerusalém ou Samaria. A presença de Deus já não se restringe a uma determinada geografia, mas está presente em todos os lugares onde existem adoradores sinceros. Mais do que uma adoração formal e ritualística, a autêntica adoração possui essencialmente um caráter espiritual. Deus é espírito e é necessário que o adoram em espírito e em verdade. Então nós entendemos que a gente precisa realmente ter essa sinceridade, está dentro de nós, deixar Jesus entrar no nosso coração e o Espírito Santo vai ser essa fonte de água viva. Jesus é a verdadeira adoração. Ao questionar Jesus sobre o local da adoração, a mulher samaritana teve uma revelação que lhe permitiu entender os ensinamentos de Jesus sobre a verdadeira adoração. O Senhor Jesus é por si só a base para ser essa adoração genuína. Experimente, é pertinente ilustrar esta verdade ao lembrarmos do Calvário, do sepulcro vazio, onde após sua morte, a obra realizada se tornou a razão fundamental para a adoração de todos os cristãos. Embora os locais físicos do Calvário e do sepulcro vazio possam não ter grande significado por si mesmos, a lembrança da obra realizada nesse lugar ultrapassa qualquer noção geográfica. O impacto dessa obra abrange todo, não importando o lugar de onde encontrem, sempre que participamos da ceia do Senhor, essa memória permanece viva em nós, independente da nossa localização. Então, mais uma vez, em Jesus Cristo, ao seu ato na morte da cruz do Calvário e a sua ressurreição e a nossa entrega a Jesus Cristo nos traz esse verdadeiro adorador ou a verdadeira adoração, para que nós possamos em qualquer lugar podermos proclamar o nome do Senhor. E quando já vou terminar, ele está ali, eu pedi para ele estar ali porque é o tempo. Já estamos aqui, já vamos entrar para a adoração bíblica. O conceito bíblico de adoração na língua hebraica existe uma expressão chamada Mishtar, em hebraico, que transmite a ideia de manifestar em temor, reverência, admiração e respeito característico da adoração. Já a língua grega, duas palavras são utilizadas para definir a adoração: latreia e prostituir. A palavra latreia refere-se à submissão de quem serve o outro. Por sua vez, único significa adorar, ou ato de adoração. No diálogo com a mulher samaritana, Jesus utilizou o termo prostituir, é o ato de adoração. E em português a palavra adoração implica atribuir mérito e valor a alguém que suma adoração a Deus. Significa essencialmente reconhecê-lo e render-se e exaltá-lo por tudo que ele é e faz. Né? Essa é a adoração, você entregar totalmente a Deus. A adoração como ato de redenção, a nossa adoração, vou até pular com o poder, a nossa adoração como ato de redenção é você
A adoração como ato de serviço a Deus é de você anunciar o Evangelho, de você dar um testemunho. É essa a situação. Uma experiência no interior de adoração. Esse exemplo de uma adoração no teu interior é que você sente a vontade, aquela alegria de quando você vai adorar a Deus. Eu tive uma situação que eu estava muito triste, chateado, quando eu comecei a cantar um louvor ao Senhor e comecei a glorificar a Deus, exaltar o nome de Deus ali, e aquela situação daquele louvor veio trazendo, e aquela tristeza foi se tornando uma alegria, aquela tristeza eu comecei a tirar sorriso. Então é essa adoração interna que Deus vai fazer em nós, Ele vai mudando. Então vamos para a conclusão. Olha, meu filho, correr. A conclusão, neste estudo, focamos nos ensinamentos práticos de Jesus acerca da adoração e, por consequência, discutimos a doutrina da adoração cristã. O capítulo 4 do Evangelho de João revela duas lições valiosas. A primeira é que todo ser humano possui uma necessidade a satisfazer, a necessidade de Deus. A segunda é que em Jesus a verdadeira adoração surge como um movimento que se inicia no interior. Tudo isso resulta de uma experiência viva com Jesus Cristo. Amém? Então encerramos a nossa lição aqui e nós precisamos realmente ter essa experiência viva com o Senhor Jesus, para podermos entregar a Ele uma adoração verdadeira. E não importa onde você esteja, seja no monte ou seja no vale, você tem que entregar uma verdadeira adoração e entender que Deus é na sua vida. Não importa que seja na sua casa ou no seu trabalho, aonde for, deixa Deus te usar. Então nesse exato momento pode só dar uma olhadinha no pessoal na internet e já vamos estar orando para fazer esse encerramento. Pode ir lá, Senhor. Deixa eu ver aqui quem está conosco aqui. Glória a Deus, aleluia. Fernando Santa Cruz, que Deus abençoe, meu amigão. O Vitor Adriano, que Deus te abençoe também, Vitor. Saulo Vernoc, pastor Saulo, que Deus abençoe. Leice Kelly, que Deus te abençoe também. Leandro Paulino, que Deus abençoe mais e mais, derrame bênção sobre sua vida. João Batista Brito, que Deus abençoe também, pastor Brito. Glória a Deus. São todos esses que estão conosco nesta manhã. E eu quero já neste momento agradecer, como nós estamos hoje reunidos, a nossa escola bíblica. Ela vai até as 11 horas. Porém hoje estamos aí com alguns compromissos, precisamos sair, como eu falei, que eu estou nesse período sozinho entre aspas, eu e o Miguel, e para poder fazermos a obra do Senhor aqui, mas também em termos dos nossos compromissos, que é onde nós conseguimos a ajuda financeira, tanto para a nosso sustento e para cooperar aqui com a igreja. Por isso que você que está nos ouvindo, você que está aí nos assistindo, quiser cooperar com esta obra, eu deixo aqui a chave Pix para vocês e que Deus possa te recompensar tremendamente. Porque a palavra de Deus também diz que a sua mão direita não sabe o que a sua mão esquerda faz. Então é você com Deus. E eu tenho certeza que Deus vai fazer algo para você. Então a nossa chave Pix é Igreja Evangélica Projeto Eclésia@gmail.com. Se você desejar, está aí à vontade. Vamos estar orando? Vamos ficar de pé. Vem Miguel aqui rapidamente. Vamos orar todo mundo junto aqui. E até logo mais. Logo mais, às 19 horas, nós temos culto, tá? Louvor e adoração, a família abençoada, domingo da família abençoada. E também, terça-feira, terça do meu milagre. Estamos com a campanha O Impossível Vai Acontecer. E quinta-feira, temos aqui, Deus quer falar contigo, uma mensagem, uma palavra abençoada. Quem vai estar conosco na quinta-feira é o pastor Saulo, que estará aqui trazendo uma palavra abençoada. Na terça-feira, vamos ainda acertar, confirmar com o pastor, que está dependendo de algumas coisinhas, mas o início será o pastor Rodrigo também, que estará conosco.
Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, pela palavra que tivemos nesta manhã, Senhor. Que, ó Deus, esta palavra possa chegar aos corações das outras pessoas, daqueles que vão estar nos vendo depois de assistir. Que o Senhor possa estar derramando a função do teu poder sobre a vida de cada um. E que teu Espírito possa fazer a complementação deste trabalho. Muito obrigado, Senhor, por o Senhor estar aqui nos abençoado, nos ajudado. Eu peço pela vida do seu Wilson aqui, que o Senhor derrame a função, o seu poder sobre a vida dele. Senhor, também venho pedir, Senhor, pela vida do seu José, que entregou a vida de Jesus, mas nós sabemos da sua dificuldade. Eu quero falar sobre o Mário, a Juliana, o Renato, Senhor, e tantos outros, o Ivanildo, que passou aqui, ele sempre passa, mas ele sempre tem alguma coisa para fazer, mas o Senhor abençoe ele, o Iranilde, que estava aqui, disse que vai vir logo mais, Senhor. Ó Deus, arranca todos os empecilhos, Senhor, dessas pessoas que têm tentado impedir de estar na tua casa. E nós estamos aqui, Senhor, para poder fazer a tua obra. Muito obrigado, Senhor, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Estamos, eu vou aqui, deixa eu encerrar aqui também. Deus abençoe. Bom dia, paz, tudo bem? Vamos estar encerrando. Que Deus abençoe, pessoal. Fique na paz. Esteja orando por nós.